Em 1900, mais de 6.000 pessoas na Inglaterra foram envenenadas por cerveja contaminada com arsênico, com mais de 70 dos afetados morrendo como resultado. A crise de segurança alimentar foi causada pelo arsênico entrando na cadeia de suprimentos por meio de açúcar impuro que havia sido feito com ácido sulfúrico contaminado. A doença era prevalente em Midlands e Northwest England, com Manchester sendo a mais afetada. Originalmente diagnosticada erroneamente como neuropatia alcoólica, a principal epidemia só foi reconhecida depois de vários meses. Além disso, a investigação sobre o surto encontrou outras fontes de arsênico na cerveja, que vinha envenenando milhares de pessoas sem saber nas décadas anteriores ao surto. Este envenenamento em massa é incomum, pois não foi notado por 4 meses. Os médicos, vendo pacientes que geralmente eram grandes bebedores e que apresentavam fraqueza muscular e dormência nas mãos ou pés, inicialmente pensaram que os pacientes tinham neurite alcoólica. No entanto, um aumento acentuado no número de casos foi notado, com 41 pessoas sucumbindo à neurite periférica, neurite múltipla ou neurite alcoólica e 66 pessoas perecendo de alcoolismo nos 4 meses do surto, enquanto os 7 meses anteriores revelaram apenas 22. Esses casos de neurite foram eventualmente conectados a casos de descoloração da pele que antes eram considerados não relacionados. Ernest Reynolds, o médico responsável por fazer a conexão, também observou que apenas uma substância causaria esses sintomas: arsênico. Ele também observou que bebedores pesados que bebiam principalmente destilados pareciam menos afetados do que bebedores de cerveja. Ele coletou amostras para análise das tavernas frequentadas por seus pacientes, o que confirmou a presença de arsênico na cerveja que consumiam. Uma vez que as cervejarias afetadas foram identificadas, uma investigação sobre a origem do arsênico foi instituída. Foi descoberto que o arsênico estava presente no açúcar invertido fornecido às cervejarias pela Bostock de Gaston. Para reduzir os custos no mercado de cerveja inglesa de margem estreita, algumas cervejarias substituíram o malte de cevada de alta qualidade por malte de cevada de baixa qualidade suplementado com açúcar. Essa prática era um tanto controversa. Como parte do movimento Pure Beer, um inquérito sobre o uso de substitutos de cerveja foi convocado. Este inquérito, começando em 1896 e terminando em 1899, concluiu que os substitutos de cerveja não eram materiais deletérios sob o Sale of Food and Drugs Act 1875, 38 e 39 Vict. 63, e que nenhuma legislação adicional era necessária. Este açúcar era feito por hidrólise ácida do amido, onde o amido é aquecido na presença de um ácido para formar glicose. Tal método não era novo e tinha sido empregado comercialmente desde pelo menos 1814. Bostock usava ácido sulfúrico para realizar a hidrólise ácida. Este ácido, comprado de Nicholson e Sons, era feito de piritas que continham arsênio, que permanecia no produto final. John Nicholson e Sons, de Leeds, forneceu ácido sulfúrico para Bostock desde 1888. Durante a maior parte do relacionamento comercial, o ácido fornecido era livre de arsênico. No entanto, em março de 1900, Nicholson começou a fornecer ácido sulfúrico não purificado contendo arsênico. Essa prática continuou até novembro de 1900, quando o ácido foi descoberto como a causa do surto. Nicholson alegou que eles não sabiam a natureza do uso do ácido por Bostock e que poderiam ter fornecido ácido livre de arsênico se solicitado.
uma vez que a principal fonte do surto foi identificada como envenenamento por arsênio. Uma investigação mais aprofundada sobre a contaminação da cerveja por arsênio foi realizada. Eventualmente, descobriu-se que o arsênio também foi introduzido na cerveja pela cevada maltada. No estágio de secagem da maltagem, o teor de umidade da cevada é reduzido pela secagem do grão com os vapors quentes de um fogo, geralmente alimentado por coque ou carvão. Descobriu-se que quando o arsênio está presente no combustível, ele pode ser depositado sobre a cevada antes da maceração e, portanto, estaria presente no produto final. A investigação sobre o surto revelou que a maioria dos casos de neuropatia alcoólica endêmica de Manchester eram, na verdade, envenenamento por arsênio mal diagnosticado, com essa rota alternativa sendo responsável pelo envenenamento de milhares nos anos anteriores ao surto. Tal contaminação foi ligada a um surto no bairro de Halifax em janeiro e fevereiro de 1902, onde 13 a 14 casos de envenenamento por arsênico foram notados, 3 fatais. O momento da contaminação da cerveja foi o malte sendo seco em um fogo de coque a gás não sequestrado. Depois que a causa do envenenamento foi divulgada pela mídia, uma redução considerável no consumo de cerveja foi notada na região. A resposta da indústria cervejeira foi mista. Houve uma reação forte e imediata de algumas cervejarias, lideradas pela grande cervejaria de Manchester Gravesend Whitnall, que chegou a enviar telegramas para todas as tavernas e pousadas que haviam comprado sua cerveja. As cervejarias descartaram milhares de barris de cerveja despejando-os nos esgotos da cidade. Outras cervejarias foram mais lentas para responder, com multas sendo aplicadas às cervejarias cujas amostras de cerveja ainda podiam ser compradas pelos investigadores. Além disso, um pub foi multado por vender cerveja contaminada após ter sido notificado da presença de arsênico pelo fabricante. Em Lancashire, 23 tabernas e pubs foram processados por violações da seção 6 da Lei de Venda de Alimentos e Medicamentos de 1875. A Bostock Co entrou em liquidação e processou a Nicholson & Sons por danos, por violação de uma condição implícita sob o Sale of Goods Act 1893. O caso foi ouvido pelo senhor juiz Bruce no Tribunal Superior. O juiz concedeu a Bostock o preço do ácido contaminado e o valor de seus produtos estragados, mas nenhuma indenização especial pela perda de ágio ou pelos danos reivindicados pelos cervejeiros, incorridos pelo uso do produto contaminado na fabricação de seu açúcar. A Nicholson & Sons sobreviveu e foi posteriormente adquirida pela Bellaport, agora Laport plc. O envenenamento resultou na nomeação de uma comissão real liderada por Lord Kelvin, que apresentou um relatório preliminar em 1901 e um relatório final em 1903. Os efeitos no mercado de cerveja foram de curta duração, e o consumo de cerveja foi retomado ao longo do ano. Tentativas de reviver o movimento da cerveja pura foram anuladas pelo relatório da comissão, e pelo fato de que o arsênico estava presente na cevada maltada, assim como no açúcar. Não pareceu haver efeitos diretos na legislação resultantes do incidente. Em 1901, um declínio considerável na taxa de natalidade foi notado em Manchester, Salford e Liverpool. Esse declínio foi maior nas áreas mais afetadas, levando a Comissão Real a concluir que a epidemia era a causa. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.